Existem quatro coisas que todo empresário que esteja vendendo a sua empresa deveria observar com muito cuidado. Essas quatro coisas elas definem bastante a percepção de valor que um potencial comprador ou investidor vão ter dessa empresa. O que eu estou falando? Primeiro, em relação ao potencial de crescimento da receita. Se a empresa tem muito potencial, isso ajuda na percepção de que a empresa vale muito. Então, quando você olha a empresa no estágio nascente, ela tem uma tendência a gerar mais valor porque o crescimento da receita é mais rápido. A segunda coisa é a rentabilidade, né? Qual é a margem desse negócio? Quanto de caixa ele é capaz de gerar depois que você faz os desembolsos de investimento, né? De CAPEX propriamente dito. Então, o investidor está muito preocupado com a rentabilidade do negócio. Se o negócio cresce muito e se o negócio é rentável, é ótimo negócio, faz bastante sentido investir. Então esses dois são dois critérios bem importantes. O terceiro critério está relacionado a esses dois, que é quão consistente isso provavelmente será ao longo do tempo. E por consistência eu estou querendo dizer o seguinte: quão factíveis são essas premissas e essas hipóteses de crescimento e rentabilidade e como você se protege dos concorrentes. Por exemplo, se você tem um negócio baseado em infraestrutura, vou pegar um caso específico de energia, transmissão de energia elétrica, pronto. Não faz sentido você ter duas linhas de transmissão de energia elétrica na mesma localização. Então você está protegido de novos entrantes porque, como a margem é pequena, não faz sentido uma pessoa fazer um investimento grande naquele local onde já tem outra linha funcionando. Então, provavelmente aquele negócio tem uma proteção maior do que uma outra empresa que tem uma baixa barreira de entrada para novos concorrentes. Por exemplo, se você tem um restaurante, a dificuldade de alguém colocar um restaurante que venda uma comida parecida com a sua, que tem um apelo parecido com o seu, e colocar esse restaurante vizinho a você, no local próximo, então isso é muito fácil, não tem barreira nenhuma, né? Então, quando tem esse tipo de cenário, o investidor tende a diminuir a percepção dele de valor. Quanto mais protegido, na outra ponta, ele entende que aquela empresa está, quanto mais vantagem competitiva ela tem, maior será a percepção de valor desse investidor, desse comprador em relação àquela empresa. Então, esses são três fatores bastante importantes que o investidor vai considerar na hora de precificar a empresa. Quando você tem uma metodologia, por exemplo, como fluxo de caixa descontado, essa perspectiva vai ser considerada nas premissas. E quando você tem algumas outras metodologias, como a avaliação por múltiplos, você tem isso subentendido, você não tem a premissa de uma forma explícita, mas ele vai sim considerar com a subjetividade natural que isso vai exigir dele, né? Vai ter um julgamento sobre isso, mas ele provavelmente vai considerar sim, porque esses são critérios muito importantes. E o quarto e último critério que você precisa ficar atento é quais são as dívidas e contingências que a empresa tem hoje ou que o fato gerador já aconteceu, certo? E podem se materializar no futuro. Então, considerando isso, você vai ter o caso ou a situação de valores que serão descontados da empresa. Então, não interessa muito se a empresa tem um grande potencial, se ela tem margem, né, se aquilo pode ser consistente ao longo do tempo, se ela tem um caminhão de dívida, aquilo vai destruir o valor. Ou se para conseguir gerar tudo isso, ela tem potenciais contingências que, se forem materializadas, destroem valor, né? Então, por exemplo, imagina que tem uma empresa que tem um passivo ambiental muito grande, né? Ele não aconteceu ainda, mas se a empresa for vistoriada, aquilo vai virar uma multa tão grande, mas tão grande, que ela consome todo o valor da empresa que foi gerado na projeção financeira, na expectativa que o comprador vai ter do teu negócio. Então, muita atenção a esses quatro pontos, porque eu diria que eles são talvez os mais importantes de todos na hora que você vai precificar um negócio, ok? Um forte abraço e até mais.